A seguir, vamos falar também dos multi-resource, ou dos recursos múltiplos, ou dos times, das equipes de trabalho que são possíveis de produzir dentro dessa ferramenta. E, é claro, no dia a dia, podemos definir equipes com mão de obra e equipamento, somente equipamento, com produtividades diferentes, com desempenhos diferentes e habilidades diferentes. O assunto é multi-resource, ou recursos múltiplos, ou times e equipes, como queira chamar. Vamos inserir equipes, vou aqui chamar de equipe A, ou vou chamar de equipe de alvenaria, ou vou chamar de time de apoio. Bom, nós criamos 3 conjuntos que, ao invés de colocarmos para trabalhar, atribuirmos na atividade um a um, pelas propriedades, e é mais fácil pelas janelas de propriedades do que pelas colunas, eu vou colocar uma codificação, code multi-resource 001, tipo civil, elétrica, mecânica, informática. Quais são os participantes dessa equipe? Bom, eu posso colocar as criaturas, ou posso colocar os equipamentos e as máquinas, ou posso colocar o perfil. Preciso de pessoas com habilidades de pedreiro. Podem ser os pedreiros, ou podem ser os que têm o conhecimento do trabalho do pedreiro. Como eu comentei, o Dr. Amadeu e os pedreiros. O Dr. Amadeu não é pedreiro, mas ele é capaz de fazer o trabalho. Na falta de pedreiros e na ociosidade do Dr. Amadeu, o Dr. Amadeu será convocado. Vamos fazer os resources, porque os resource skills ainda não estão definidos para que nós possamos utilizá-lo. Voltaremos aqui assim que tivermos os resource skills. Vamos colocar os participantes como equipe A. A equipe A é a doutora Márcia e o doutor Amadeu. São os dois que pertencem à equipe A. Nós temos, é claro, uma doutora Márcia, não tem mais que uma, e um doutor Amadeu, não tem mais que um. Então, esses dois formam a equipe A. E eu posso dizer que a efetividade, o grau de participação do doutor Amadeu é 100%. E a doutora Márcia também é 100%. Toda vez que eu colocar a equipe A numa atividade para trabalhar, teremos 100% de dedicação do doutor Amadeu e teremos 100% de dedicação da doutora Márcia. Já na equipe de alvenaria, eu vou colocar como recursos todo mundo que eu tenho necessidade. No caso, eu vou sempre colocar 2 pedreiros e um doutor Amadeu. Nesse caso, eu vou colocar 3 pedreiros integrais e vou colocar aqui o doutor Amadeu a 20% de efetividade. É claro que 3 pedreiros trabalhando na atividade, com 20% aparente de apoio do doutor Amadeu, temos uma equipe de alvenaria. Vamos ver se vale a pena colocar mais alguma coisa, como, por exemplo, no trabalho noturno, um gerador de força. Filtros podem ser aplicados, escolhas, seleções para facilitar. Nós temos aqui um gerador de força trabalhando a 100% e, como é um equipamento, temos que ver o calendário de funcionamento. Se o pedreiro trabalha parte do dia, o gerador de força, embora disponível, ficará parte do dia junto com o Dr. Amadeu e o pedreiro. Temos aqui, então, uma segunda equipe ou um segundo multi-resource. Para isso, acho conveniente, mais uma vez, fazer uma codificação seguindo as diretrizes da empresa.
Acelerando um pouco a produção, a terceira equipe, o terceiro multi-resource, agora é número 3, codificado, é composto já está composto por um gerador de força 100% de efetividade, um trator disponível para esse time de apoio 100% efetividade, precisamos de 8 ajudantes gerais e 4 pedreiros fazendo esse time de apoio. Agora temos condição de ver que os recursos que nós já cadastramos, como o pedreiro, por exemplo, ele pertence a alguns times, a algumas equipes. E elas aparecem aqui agora na aba Multi-Resource. Ele pertence à equipe A, o pedreiro, a equipe de alvenaria e o time de apoio, enquanto que o trator só pertence à equipe, o time de apoio, quantidade 1. Aqui o Dr. Amadeu, ele pertence à equipe de alvenaria 1, equipe A1, é claro, porque só existe um Dr. Amadeu. Uma vez que agora nós temos os multi-resource já padronizados, colocar Dr. Amadeu ou colocar a equipe, incluindo Dr. Amadeu, é colocar Dr. Amadeu trabalhando, contabilizado, trazendo um gasto e eventualmente até usando materiais e equipamentos. Com isso, fechamos o entendimento do multi-resource no nosso cadastramento de recursos reutilizáveis. Vamos falar agora dos centros de recursos. É o grupamento dos recursos já cadastrados, recursos esses reutilizáveis, como maquinários, como mão de obra, e que são também muito úteis para totalização de valores, de esforços dentro do projeto. Os centros de recursos reutilizáveis, eles têm o objetivo de classificar e agrupar recursos de forma a facilitar a quantificação e a verificação de resultados. Eu vou colocar aqui 2 centros de recurso e chamar as propriedades na folha de cadastro ao invés das colunas apenas. E eu vou dizer que é uma codificação e vou dizer também que os participantes desse centro de recursos A é composto por recursos, não recursos multi-recursos ou outros, ou habilidades, mas só dos recursos. Eu vou chamar aqui de centro de recursos A, esse, que são as pessoas. E classifico como centro de recursos mão de obra. Vou dizer aqui que é um centro de recursos mão de obra. Quanto aos outros, ao outro conjunto de recursos, eu vou codificar como 1020 e vou dizer que é um centro de recursos equipamento material. Nesse caso aqui, botão direito, propriedades, eu vou afirmar que todos os recursos que não são mão de obra, como gerador, analisador, trator, serão agrupados e mais tarde seu uso, a sua disponibilidade serão vistas como um grupo específico. Workload Unit ou Volume Unit. Propriedade. Aqui nós temos calcular a quantidade, quando no cronograma, com uma soma simples. Sim. Calcular aqui também como soma simples. É um ajuste que nós vamos ver mais tarde quando alocarmos esses recursos em atividade. E aqui, trabalhar hora máquina, não, aqui nesse caso é homem hora, e aqui é hora máquina. Ajustando aqui, centro de recursos.
Nesse caso aqui, o objetivo, então, é agrupar os recursos por alguma classificação específica e deixar aqui o tipo de classificação como unidade de medida e aqui para contabilizar como simples quantidade ou como aplicação de horas. Com isso, nós fechamos a classificação, fechamos multi-recursos e fechamos os resources. Vamos partir agora para as habilidades. Quando nós cadastramos os recursos nos seus centros, fica fácil entender que aqueles recursos que nós cadastramos de forma simples no começo, agora faz sentido olhar a aba Resource Centers, ou Centro de Recursos, porque nela agora vai ser possível ver a que centro o pedreiro pertence. Ele está incluído aqui, não está incluído aqui. Incluir, não incluir, nesse caso aqui, já faz sentido agora essa aba, uma vez que as outras tabelas já foram preenchidas. Os Resource Skills são aquelas habilidades. Vamos classificar agora os recursos dentro de habilidades específicas. Ou seja, teremos vários recursos nominais que poderão estar dentro de habilidades como pedreiro, carpinteiro, programador. Esse conjunto de habilidades é cadastrada e esse conjunto cadastrado vai servir para classificar os recursos que nós já cadastramos anteriormente. Chegamos aos Resource Skills. O que seria o Resource Skills? Repetindo mais uma vez aqui, é o conjunto de habilidades ou afinidades ou capacidades que o recurso tem e na hora que nós formos colocar o recurso alocado para produzir algum trabalho na tarefa, ao invés de colocarmos a pessoa, a equipe, a função, poderemos colocar a habilidade necessária ou aqueles que estão dentro da habilidade necessária para executar a tarefa. Inserir, primeiro Resource Skill aqui, e vamos usar mais uma vez o conjunto de informações no formulário. Nome seria facilidades ou habilidades de pedreiro, ou capacidade de trabalhar como um pedreiro. Skill. E nós vamos trabalhar aqui para efeito de quantidade ou produtividade. Mais tarde nós vamos ver essa diferença quando colocarmos os recursos para trabalhar nas atividades. Nós vamos começar aqui pelo tipo quantidade. Nós vamos incluir como recursos que têm habilidade para trabalhar como pedreiro, os pedreiros. E o Dr. Amadeu também tem condição de trabalhar como pedreiro, embora ele não seja, mas ele tem conhecimento, formação e entendimento para isso. Pedreiro, a carga dele nessa habilidade é 100, a efetividade, mas nós vamos colocar o pedreiro com uma prioridade aqui de 10.000, ou seja, preferencialmente usar pedreiros. Na falta completa de pedreiros, vamos colocar o Dr. Amadeu numa prioridade menor. O sistema vai, na necessidade do uso daquele que tem a característica, o perfil de pedreiro, lançar pedreiros. E quando o sistema necessitar de trabalhadores com esse perfil e os pedreiros estiverem todos ocupados, o Dr. Amadeu provavelmente vai ser chamado. Multi-resource, talvez a equipe possa atuar como pedreiro, equipe de alvenaria. Nesse caso, se precisar
de pedreiro para uma atividade, a prioridade é da função pedreiro, 10.000. Em segundo lugar, com a prioridade de 5.000, uma equipe de alvenaria. Vários componentes, mas uma equipe de alvenaria. E se a equipe de alvenaria e a função pedreiro já estiverem esgotadas, já tiverem sido esgotadas para alocação e distribuição de trabalho, e o Dr. Amadeu estiver disponível, ele entra aqui com a prioridade baixa. O sistema, então, precisa entender quem tem as habilidades e qual é a prioridade em que o sistema vai lançar mão do recurso em casos de necessidade. Podemos ver, então, que a pessoa, a função ou até mesmo uma equipe pode ser chamada como pedreiro. Não faz sentido nós colocarmos o trator como habilidade de pedreiro, porque o trator sozinho não vai conseguir fazer o que o Dr. Amadeu, um pedreiro ou a equipe de alvenaria teria condições de fazer. Aqui nós temos por quantidade, por produtividade. O tipo aqui podemos chamar de um tipo particular de classificação. Não colocamos nenhum skill, nenhuma habilidade por enquanto em nenhuma atividade. Os multi-resources que estão aqui incluídos aparecem. Anotações e referências. Os multi-resources aqui poderiam ser incluídos com uma quantidade específica. E vamos deixar todo mundo aqui como 1. No caso, quantidade, nós vamos levar em conta que os multi-resources serão, no caso 1, como equipe de alvenaria. Aqui nós não vamos usar esse aqui, porque nós estamos usando equipe de alvenaria como o skill. Ok? Agora faz sentido observar que os recursos que nós já cadastramos de forma simplificada possuem mais referências, mais cadastros, mais atributos na aba Skills. Então, nosso pedreiro agora, além de ser um recurso cadastrado para uso imediato nas produções, ele também pertence a um centro de recursos chamado Centro de Recursos Mão de Obra. Ele também trabalha eventualmente numa equipe ou numa outra equipe. A composição desse recurso é desejada e também é classificado como classe perfil pedreiro. Começa então agora a ficar mais completo, não ainda totalmente completo, o nosso cadastro dos recursos. Com isso, nós colocamos um recurso simples que começa a fazer parte de equipes e ter atribuições e perfis e habilidades distintas. Hora extra é o trabalho extra fora do horário normal. Agora nós precisamos ver o que significa o overtime. Overtime seria o quanto se paga a mais pelas horas dos recursos reutilizáveis quando eles atendem a uma hora não convencional, uma hora fora do horário convencional. Vamos aqui já com 2 linhas de overtime incluídas, vamos dar uma olhada no formulário do overtime. Significa dizer que nós cadastramos 50% entre 18 e 22 horas para um calendário que aconteça de 18 a 22 horas. Codificamos e criamos um calendário que represente um período de tempo
de 18 a 22 horas. Criamos um calendário que represente um período de tempo de 2 horas entre 22 e 24 horas. Esses dois calendários das semanas correspondentes complementam o comercial. Vamos dar uma olhada então no calendário que eu chamei de semana, na verdade aqui seria calendário 50% e calendário 100%. Esse calendário prevê o trabalho de 2 horas, e aqui é 2 horas por dia. Vamos ver a semana. A semana prevê 2 horas por dia no horário comercial. Dia 22 às 24 horas. Enquanto que no calendário 50% é de 18 às 22. Então nós temos 2 horas aqui, 18 às 22 dá 4 horas. E 2 horas aqui para fechar o ciclo. Essa semana foi criada para atender a um calendário específico. Lembrando mais uma vez que esse calendário específico é um calendário complementar aqui do uso comercial. Quando nós olhamos o recurso, aqui como exemplo o recurso pedreiro, e já tendo criado 2 registros de overtime, ou seja, um registro de overtime especificamente para 50% e 100% dentro desses horários, olhando as abas do overtime. 50% entre 18 e 22, codificado, ligado ao calendário que reflete de 18 a 22, eu digo que o custo, e aqui nós estamos lançando mão de um centro de custo, um componente de custos, que é o componente básico, cost, informando que o percentual a mais é de 50%. Aqui é o percentual a mais de 50%. Por enquanto não aplicamos a recurso nenhum. Sobre tempo, overtime, hora extra, aumentando em 50% do componente de custo. Aqui nesse caso, tive que lançar mão do componente básico, que é o componente cost, lembrando que é 50% a mais. Enquanto que o outro overtime, que é o outro sobretempo, nós estamos com de 22 às 24 horas, 2 horas, codificado, ligado a um calendário também específico, de 20 às 24 horas. O valor a ser pago nesse período para aquele que estiver sendo afetado é de 100% sobre o componente que for praticado. Cadastramos então os overtimes, os sobretempos, as horas extras, e agora dentro da folha de recursos, pedreiro, eu posso apelar para a aba overtime e dizer que o pedreiro, não importa o valor da hora dele, nesse período ele vai ser remunerado 50% a mais se ele trabalhar nesse horário. E será remunerado 100% a mais se ele trabalhar nesse horário. A conjugação do calendário da atividade, ligado à conjugação do calendário do recurso mais
Esses sobretempos vão definir que o recurso pedreiro, que recebe um valor financeiro, aqui ilustrativamente pelo campo cost, que vamos ver mais à frente, existem vários componentes, errei, campo cost, aqui cost component, que é o campo padrão, é o campo mais simples. Poderíamos ter outros componentes de custo, como vamos ver mais à frente. Ele recebe um valor por hora. Esse valor por hora está ligado ao calendário dele, que nesse caso aqui é um calendário comercial. Para o calendário comercial, de 8 horas de trabalho, dentro de uma faixa de horas de tempo específica, ele recebe um valor por hora. Aqui, nós encontramos sobretempo, que diz que ele recebe a mais valores sobre o valor original cost component que foi atribuído ao recurso pedreiro. Esse raciocínio significa, de forma sumária, dizer que nós podemos modelar o valor de recebimento da hora normal do pedreiro, mas podemos definir faixas de tempo onde o valor da hora será remunerada em função de um percentual a mais ou a menos, do valor original, aqui nesse caso do componente cost, que é o componente de custo, como vamos ver mais à frente, básico do nosso aplicativo. Então, o Cost Period trabalha amplificando os valores a receber dentro de intervalos de tempo também ligados aos calendários previamente montados para representar isso. Observe que as tabelas dos diferentes parâmetros se relacionam para compor o conjunto necessário para definir e garantir que o modelo vai funcionar. Este foi o overtime do nosso recurso reutilizável. Produção dos recursos e a disponibilidade da existência desses recursos ao longo do tempo de forma programada ou na forma pela própria demanda do projeto nas suas atividades. Nós já falamos alguma coisa sobre Resource Production. Tanto é que nós criamos a possibilidade de nós termos mais 10, além do que tínhamos, menos 10, menos 20, mais 10 em cima do recurso pedreiro. Vamos dar uma olhada aqui com mais detalhes no Resource Production. Para isso, eu vou chamar aqui a tabela de recursos, escolher o pedreiro, propriedades, e vou mostrar aqui que nós já tínhamos comentado sobre a existência de 10 pedreiros em disponibilidade, mas falamos em Resource Production, dizendo que, com o passar do tempo, a empresa adquire mais 10 em contratação, adquire mais 10 em contratação e dispensa 20 ao longo do tempo. Mas é conveniente nós olharmos também que as propriedades do Resource Production mostram para nós que nós podemos ter, nessa tabela, 2 tipos de aumento de recurso. E aqui até então falamos sobre aumento ao longo do tempo, como a corporação administrando necessidade de recursos. Mas pode ser que o projeto em andamento, o projeto que está aqui
não apenas use os recursos que tem dentro de um programa de contratação e dispensa, mas também ele queira adicionar recurso por conta de uma atividade específica. Então, se na atividade 12 do nosso projeto nós estivermos com a condição de dizer que nós precisamos de mais 3 no começo da atividade. Então, a atividade 12, independente do programa de contratação e dispensa do recurso da corporação. Se a atividade 12 precisa de mais 3 no início, então mais 3 no início, que por hora a data é 8/12. Nosso planejamento é dinâmico e a contratação dessa quantidade a mais ou a dispensa desses recursos no conjunto, eles estão amarrados ao início da atividade. Então, ao iniciar, a atividade precisa de mais 3. Incluímos mais 3 por conta da atividade 12. Por outro lado, nós também informamos que precisamos dispensar nessa atividade 12, ao seu final, os mesmos 3 que nós contratamos. Então, ao final, vamos fazer com que a quantidade seja decrementada de 3. Vamos colocar menos 3. Propriedade, menos 3 ao final. Fica claro aqui que nós temos uma política de aumento de 10, aumento de 10, redução de 20 para o plano geral dos pedreiros, mas que a atividade 12 demanda de mais 3 no início e, ao concluir, dispensar 3. Aqui embaixo nós vemos essa caracterização. Aqui no tempo é menos 20 a partir de, e aqui na atividade é mais 3 ao início da atividade 12. Significa dizer que nós podemos modelar também que o aumento ou a diminuição dos recursos reutilizáveis, disponibilidade de recursos, vai se fazer não só como fizemos no início, pelo tempo programado em contratos e demissões, mas também agora por conta da necessidade específica das atividades no seu início e no seu término. Mais recursos para a modelagem dos elementos reutilizáveis de produção da nossa atividade ou das nossas atividades. Resource Period seria o valor da remuneração do recurso dentro do período e as suas variações para mais ou para menos, devidamente ajustadas nos seus componentes de custo. A diferença entre o Resource Periods e o Resource Production é que o Resource Production mostra o aumento ou a diminuição da disponibilidade ou do número de recursos disponíveis ao longo do tempo. Já o Resource Periods mostra a variação ou a possibilidade de reajuste de valores para mais ou para menos em relação ao trabalho desenvolvido pelos recursos. Vamos ver aqui o pedreiro nas suas propriedades e vamos incluir os Resource Periods, porque a tabela de Resource Periods é para observação, não é para inclusão. Esses Resource Periods, os períodos, são apresentados e desenvolvidos em função do próprio recurso. Resource Production, Resource Periods.
E como nós estamos falando em custos, precisamos procurar a aba Cost Periods. Cost Periods adicionando novos períodos de custo desse recurso. Se nós adicionamos um novo período, eu vou apagar e vou mostrar aqui o que nós temos de conteúdo na tabela Resource Periods. Ela aparece na medida em que nós colocamos períodos diferentes de tempo em função do custo desse recurso. Se nós colocarmos, e nós já fizemos isso, que o pedreiro recebe por hora R$10, a partir deste momento que eu vou colocar agora, não 10 de setembro, mas 1º de outubro, a partir de 1º de outubro, usando nos cálculos, faremos um percentual do período anterior da seguinte maneira. O componente de custo que eu estou utilizando, e esse é o custo básico, é o elemento de custo básico. Vamos ver na frente outros componentes. Nós vamos aumentar em 10% em relação ao período anterior. Se ele recebia 10 unidades monetárias por hora, a partir do dia 1º de outubro, ele recebe 10% sobre aquilo. Aplicando, temos agora o primeiro elemento de composição de custo. E aí continuamos, mais um elemento. Se nós colocamos mais uma variação, e aqui eu vou dizer que essa variação não é no dia 2 de dezembro, vai ser no dia 2 de janeiro de 2018. Ou seja, no ano seguinte, ele vai também percentual sobre aquilo que ele já ganhava e vai ser utilizado nos cálculos. Ele vai ganhar não 10, mas 12% a mais. Ao fazer isso, nós temos 2 Resource Periods, que na verdade são 2 períodos de pagamento, ressarcimento de valores diferentes para o recurso pedreiro. Resource Periods significa períodos de mudança no vencimento, no recebimento, na percepção de pagamento do nosso recurso pedreiro. Essa tabela é criada a partir da tabela de recursos. E a tabela de Resource Periods está amarrado a Cost Periods, porque é o período em que o custo ou os elementos de custo que nós vamos ver mais na frente vão variar. Com isso, é possível projetar de forma quase que ilimitada a quantidade de variações para mais ou para menos dos valores a serem pagos para o recurso reutilizável. Vamos observar que esse recurso de trabalho, esse recurso da ferramenta também está disponível para os outros tipos de recursos. Mas aqui falamos dos recursos reutilizáveis. Verificando aqui, Resource Periods fecha agora o conjunto de 7 tabelas que apoiam a modelagem dos recursos reutilizáveis. Normalmente as ferramentas trabalham com uma tabela, cadastro simples de recursos. Aqui podemos, por enquanto, desenvolver vários modelos de recursos, seus custos e ressarcimentos, remunerações, quantidades e habilidades. Em breve vamos vincular os materiais e outros componentes aos recursos reutilizáveis.